Não desce na garagem agora! Foi a primeira coisa que eu ouvi. A voz do João saiu toda quebrada, como se faltasse ar. Eu virei rápido porque ele nunca fala assim comigo. O corredor estava meio escuro. A luz piscava bem devagar, fazendo um barulhinho que parecia uns... como se estivesse cansada também. Eu senti um frio nas costas. Bem simples. Igual quando a gente entra numa sala gelada sem esperar. Eu não entendia nada. Eu só fiquei ali parada, olhando para ele. O João segurou meu braço de um jeito estranho. Não era forte, não era bruto, mas era como se ele tivesse medo de me soltar. Ele tremia. De verdade. O peito dele subia e descia rápido, e eu escutava o som da respiração dele raspando, como quando alguém acaba de correr. Carolina, por favor, não desce. Ele repetiu, mas parecia que a voz dele ficava presa na garganta. Ele apontou para o elevador de serviço, e eu percebi que a porta dele estava meio aberta, só um pouquinho, fazendo um barulho leve, como um vento passando por dentro. Um som frio, um som vazio. Eu juro que senti o ar mudar. Ficou pesado, grudado na pele, como quando a gente entra num lugar muito úmido. O cheiro também mudou. Não tinha cheiro de nada ruim, mas tinha cheiro de água. Água parada, água escondida, água esperando. Eu tentei perguntar o que estava acontecendo, mas minha voz saiu baixinha, quase não saiu. Foi aí que eu ouvi, lá embaixo, bem fundo. Um barulho surdo, igual quando alguém bate com força numa porta de metal. Tum. Bem forte. Tum. Parecia vindo do chão inteiro. As luzes fizeram tique e piscaram de novo, mais rápido. Eu não sei explicar o porquê, mas meu coração começou a bater muito alto dentro do peito, tão alto que eu escutava minha própria respiração fazendo shh, shh, como se eu estivesse escondida de alguma coisa. O João ficou mais pálido. Ele apertou um pouco mais meu braço, só para eu olhar para ele. Os olhos dele estavam tão abertos que eu vi o reflexo do corredor neles. Ele tentou falar mais alguma coisa, mas só saiu um. Carolina, eu ouvi a água. Eu senti meu corpo inteiro travar. A porta do elevador fez um barulhinho, um clique tão pequeno que, naquele silêncio estranho, pareceu enorme. E então, lá embaixo, outro som. Como se algo muito grande estivesse prestes a arrebentar. Tum, 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 cada vez mais perto. Eu não sabia se era eco, se era água, se era metal. Eu só sabia que não parecia certo. Nada daquilo parecia certo. E enquanto eu estava ali, com a luz fraca piscando, o ar grudando no meu rosto e o João tremendo na minha frente, eu percebi que alguma coisa muito séria tinha começado, sem eu entender como, nem porquê. E eu ainda não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. O João engoliu seco, ainda segurando meu braço, e eu senti a mão dele gelada, como se ele tivesse colocado a mão dentro de um freezer. Ele apontou de novo para o elevador, mas dessa vez o dedo dele tremia tanto que parecia que ia cair. Eu só conseguia ouvir aquele som lá embaixo. Tum, tum, como se alguma coisa estivesse empurrando o prédio por dentro, pedindo para sair. A porta do elevador abriu mais um pouquinho, sozinha, fazendo um rangido fino, igual quando uma porta velha arranha o chão. O ar que saiu de lá de dentro era ainda mais úmido, tão frio que parecia encostar no meu rosto. Eu dei um passo para trás sem perceber. Foi meu corpo que se mexeu sozinho. O som mudou, Carolina. Mudou? O João murmurou, quase sem mexer a boca. Eu fiquei olhando para ele, porque eu não sabia exatamente o que ele queria dizer. Mas o jeito que ele disse, parecia que algo lá embaixo estava ficando pior. De repente, a luz do corredor piscou, mas dessa vez não piscou devagar. Ela piscou forte, rápido, como se tivesse levado um susto. E no mesmo segundo eu ouvi outro barulho, mais alto, estalado, igual a um cano gigante quebrando no meio. Foi tão forte que eu senti no peito como uma batida de tambor, só que o tambor era o chão. Você tá ouvindo? Me diz que você tá ouvindo? João falou, sem tirar os olhos do elevador. Eu não respondi. Meu corpo inteiro estava fazendo aquele barulho sozinho. Aquele som que a gente não controla, quando o coração bate rápido demais. Aí veio outro som. Não era mais tum. Era tush. Uma coisa longa, arrastada, como se muita água estivesse correndo por um lugar onde não devia caber. Um som que parecia empurrar tudo. Eu senti o chão ficar um pouquinho mais frio. Só um pouquinho. Mas eu senti. Eu também senti um ventinho vindo de baixo. Bem leve. Mas era um vento molhado.
Era como se a garagem tivesse virado um pulmão gigante respirando errado. Carolina, por favor, escuta o que eu tô te falando. Alguma coisa lá embaixo estourou. Ele apertou meu braço, mas ainda daquele jeito cuidadoso, como se qualquer força a mais fosse me machucar. Ou pior, como se fosse me deixar cair naquele elevador. O barulho de água ficou mais claro. Não era imaginação, não era só eco. Era a água mesmo. Muita. E então, bem de longe, eu ouvi algo bater em alguma coisa. Ploc. Depois, outro. Ploc. Como se objetos estivessem flutuando e esbarrando. Meu Deus! Eu sussurrei, sem perceber que tinha falado. As luzes piscavam sem parar agora. O ar estava tão pesado que parecia que eu estava respirando dentro de um banheiro fechado depois de um banho quente. Só que ali era gelado. Era um frio molhado que dava arrepio no couro cabeludo. E então, antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, a porta do elevador deu um tranco. Um tranco seco. Um tac. O João puxou meu braço de vez, me tirando de perto. Não chega perto! Não chega! O elevador fez um barulho grave, de metal empurrando metal, e lá de dentro veio um estrondo tão forte que eu senti o ar vibrar. Parecia que uma onda enorme tinha batido contra alguma parede. E foi nesse segundo, exatamente nesse, que eu percebi que se aquela porta subisse mais 1 centímetro, talvez a água não ficasse lá embaixo. Ela ia subir. Ia subir até a gente. E o que eu vi quando me virei naquela direção, eu juro, eu nunca mais consegui esquecer. E se fosse você no meu lugar, você já teria corrido ou teria ficado para entender o que estava acontecendo? Me conta aí nos comentários. E já que você tá aqui comigo nesse começo, se inscreve no canal para continuar junto, porque o que vem depois é ainda pior. Voltar para algumas horas antes parece quase impossível depois do que aconteceu. Mas a verdade é que naquele mesmo dia, antes de tudo virar aquele caos que ainda parece grudado na minha pele, tudo estava calmo. Tão calmo que dói lembrar. É estranho como a gente nunca percebe o valor dos momentos tranquilos até que eles acabam. Eu acordei às 7h30, como sempre. O barulho da chuva fina na janela era quase um sussurro, daqueles que fazem a gente demorar mais um pouquinho para sair da cama. A luz entrava fraca, meio cinza, daquele jeito típico de Curitiba quando o dia ainda não decidiu se quer abrir ou continuar fechado. Eu fiquei ali alguns minutos, enrolada no edredom, sentindo aquele friozinho gostoso na ponta dos pés. A cozinha estava gelada quando eu entrei, e o chão fez aquele som macio de meia arrastando. Coloquei a água para esquentar e fiquei olhando a chaleira, sem pensar em nada importante, só acompanhando o vapor subir devagar, como se desenhasse linhas no ar. É curioso, aquele silêncio era tão confortável. Eu fiz meu café com leite do jeito de sempre, um pouco mais de leite do que café, porque nunca gostei muito do gosto forte. Peguei uma fatia de pão com manteiga e sentei na mesa pequena perto da janela. Ali eu sempre conseguia ver a entrada do prédio. Era meu teatro diário. Pessoas indo e vindo, umas correndo, outras falando alto, outras com aquela cara de quem não dormiu direito. Naquele dia, o movimento estava normal. Nada chamava atenção. Eu até lembro de observar um casal discutindo baixinho enquanto esperava o carro, mas eram aquelas discussões bobas, sem peso. A vida parecia andando no ritmo dela. Eu trabalho de casa, então depois do café fui direto para o computador. Meu apartamento não é grande, mas tem uma luz bonita de manhã, principalmente quando o sol tenta vencer a neblina. A mesa onde eu trabalho fica encostada na parede, com 2 plantinhas que eu finjo saber cuidar. Uma delas estava com 2 folhas meio tortas, e eu fiquei um tempão ajustando a posição do vaso, como se isso fosse mudar alguma coisa. Meu trabalho? Bom, ele não é emocionante. É muita tela, muito texto, muito silêncio. Mas naquele dia, eu estava no modo automático, respondendo e-mails, revisando relatórios, fazendo pausas para alongar os ombros e olhar o movimento lá embaixo. Eu gostava dessa rotina. Me dava uma sensação de segurança, como se cada manhã fosse igual à outra, e nada de ruim pudesse realmente acontecer. Por volta das 10 e pouco, desci para pegar um pacote que tinha chegado. A escada estava fria e cheirava a limpeza recente. O corredor tinha aquele cheiro de piso molhado que sempre me lembrava a casa de avó, e foi aí que eu vi o João. O João, para mim, sempre foi a imagem da calma. Um homem simples, de fala baixa, sorriso fácil, daqueles que conhecem todo mundo do prédio pelo nome do cachorro. Ele estava na portaria, sentado na cadeira giratória velha, ouvindo um radinho baixinho. A luz amarela da recepção deixava a cena até meio aconchegante. "Bom dia, Dona Carolina."
Ele disse, como sempre dizia. Bom dia, João. Eu respondi, sorrindo. E só isso. Um cumprimento simples, mas que sempre parecia parte da rotina. Eu peguei o pacote e fiquei conversando com ele sobre o tempo, porque em Curitiba sempre dá para conversar sobre o tempo. Ele comentou que achava que ia chover mais forte à tarde. Eu disse que achava que não. Ele riu, daquele jeito tímido que ele tinha, e continuou ouvindo o radinho. Nada nele parecia fora do normal. Nenhum sinal, nenhuma expressão estranha, nenhuma palavra apressada. João estava do mesmo jeito calmo de sempre. Voltei pro apartamento e fui trabalhar de novo. Fiz mais café, li mensagens, respondi uma amiga. A vida seguia igualzinha, até o começo da tarde. Por volta de 1 da tarde, desci de novo só para deixar uma sacola de lixo no local certo, porque morro de medo de esquecer e deixar acumular. O corredor do subsolo estava mais frio que de manhã, mas isso é normal. Eu nem pensei muito nisso. O elevador demorou um pouco para abrir, e eu fiquei cantando baixinho só para passar o tempo. Quando cheguei lá embaixo, lembro de ter sentido um leve cheiro de umidade, mas achei que era por causa da chuva. Nada alarmante. Nada diferente. Era só um cheiro que todo prédio tem quando o tempo fecha. Ainda assim, o som... Talvez se eu tivesse prestado mais atenção no som, mas não. Naquele momento era só o tipo de ruído que qualquer lugar faz. Um ping-ping distante, talvez um cano, talvez uma goteira. Talvez nada. Eu deixei a sacola no lugar certo, fechei a porta e subi de volta. Minha cabeça estava em qualquer coisa menos no prédio. Eu tinha um relatório para entregar até o fim da tarde e ainda estava pela metade. Quando voltei para o computador, fiz o que faço sempre. Ajeitei o cabelo atrás da orelha, estalei os dedos e tentei focar. Do lado de fora, o dia continuava cinza, com aquela luz quieta que eu sempre gostei. Eu realmente acreditava que aquele seria só mais um dia comum. Eu não sabia. Eu não fazia a menor ideia. Que algumas horas depois eu estaria ouvindo o João me chamar pelo nome com uma voz que eu nunca tinha escutado antes. E que o mesmo corredor onde eu deixei a sacola ia virar um lugar que parecia respirar água. A parte mais estranha é essa. Como a normalidade, às vezes, é só o silêncio antes de algo começar a quebrar. Eu lembro exatamente do momento em que as coisas começaram a ficar tortas. Não assustadoras ainda, não perigosas de verdade, mas tortas. Daquele jeito que parece normal se você olha rápido, mas, se fica mais um segundo encarando, percebe que tem alguma coisa fora do lugar. Foi mais ou menos umas 3 da tarde quando isso começou. Eu estava no meu apartamento, tentando terminar o relatório, mas eu não conseguia parar de sentir uma certa estranheza no ar. Primeiro achei que era só cansaço. Às vezes, quando eu fico muito tempo olhando para a tela, tudo parece meio errado, meio embaçado, como se o mundo estivesse 2 passos atrás de mim. Mas não era isso. Eu levantei para pegar um copo d'água, e quando abri a porta do corredor, a primeira coisa que senti foi o ar. Ele estava úmido demais, pesado demais, como quando a gente entra numa lavanderia fechada depois de alguém secar roupa. Só que ali não tinha ninguém, não tinha máquina nenhuma. Era só o corredor. Um corredor que sempre foi seco, gelado, até ecoante. Agora parecia estar respirando. Eu dei 2 passos e senti o chão um pouco mais frio, como se houvesse um vento invisível vindo de baixo. Dei uma risadinha nervosa porque não fazia sentido nenhum pensar nisso. Era só um corredor igual a qualquer outro corredor em qualquer prédio do mundo. Mas o jeito que o ar grudava na minha pele não era normal. Fechei a porta atrás de mim, e quando fiz isso, ouvi um som muito leve, quase nada. Um ploc, minúsculo, bem no fundo, como se alguém tivesse derrubado uma gota de água num balde vazio. Tão baixinho que parecia até imaginação. Eu puxei o ar fundo, tentando ignorar. Deve ter alguma goteira no andar de baixo, pensei. Desci para deixar um documento com a síndica, a dona Marta. O elevador estava mais lento do que o normal, dando uns trancos pequenos, como se não quisesse se mover. Eu apertei o botão 2 vezes, tentando não me irritar. Quando finalmente abriu, entrei e senti o cheiro de metal. Não um cheiro forte, só aquele cheiro frio, de ferro molhado. Estranho, murmurei sozinha, mas mentalmente disse a mim mesma que devia ser o clima. Curitiba é assim mesmo. Muda o cheiro do ar do nada. No térreo, o João estava parado perto da porta de vidro. Ele estava quieto demais. Normalmente, quando eu passo, ele faz algum comentário, pergunta do trabalho, reclama do time dele que nunca ganha. Mas naquele momento, ele só olhou para mim por um segundo. Um olhar rápido, meio perdido.
como se estivesse pensando em outra coisa e não conseguisse voltar. Tudo bem? Eu perguntei. Ele piscou devagar, demorando demais para responder. Tudo sim. Só isso. Eu não sei explicar, mas aquele tudo sim não era dele. Ele falou sem alma, sem aquele jeitinho de sempre. Parecia que a cabeça dele estava ocupada com outra coisa. E aquele olhar não combinava com o João que eu conhecia. Subi de volta para o meu andar, mas a sensação não passou. Pelo contrário. Parece até que o ar decidiu ficar mais molhado no caminho. Quando a porta do elevador abriu, a primeira coisa que vi foi uma pequena mancha de água no chão. Uma manchinha mesmo, menor do que a palma da minha mão. Pensei que algum vizinho tivesse derrubado algo. Pode acontecer. Acontece o tempo todo. Mas aquela mancha não estava ali antes. Eu teria visto. Eu tinha acabado de passar por ali mais cedo. Abaixei para olhar mais de perto. A água não estava parada. Ela tremia. Não sei se por causa de uma vibração ou se era impressão minha, mas parecia tremer como se viesse de baixo, empurrando o ar. Passei a mão no chão para ver se era só isso mesmo, e quando levantei a cabeça, percebi que outra mancha estava um pouquinho mais adiante. E outra, como pequenas trilhas, como se o corredor estivesse suando. Me arrepiei. Não tinha nenhum barulho forte, nenhum sinal muito claro. Mas algo estava errado. Algo quieto, escondido, esperando. Voltei para dentro do meu apartamento mais rápido do que entrei. Fechei a porta e encostei as costas nela, tentando rir da minha própria reação. Nossa, Carolina, você está mesmo ficando impressionada com nada. Mas meu coração não concordava. Ele estava batendo rápido demais para nada. Fui até a cozinha beber água, mas quando abri a torneira, o som da água caindo bateu diferente. Não sei explicar. Era como se tivesse ecoado dentro de mim. Como se chamasse uma memória que eu não tinha. A água na pia estava normal, mas o barulho parecia com aquele tush que eu ainda ouviria mais tarde. Continuei andando pelo apartamento com aquela sensação estranha no peito. Não era medo ainda, era só inquietação. O tipo de inquietação que a gente não sabe de onde vem, mas sabe que não está ali à toa. Sentei no sofá, tentei assistir alguma coisa, mas a TV parecia distante, como se o som viesse de outro cômodo. E de vez em quando, eu jurava ouvir um estalo seco vindo do chão. Plim. Depois outro. Plim. Eu me inclinava para ouvir melhor, mas tudo ficava quieto de novo, como se estivesse me esperando desistir. Levantei, fui até a porta, abri devagar, como se precisasse conferir se eu estava exagerando. O corredor estava silencioso. Muito silencioso. Silencioso demais até para um prédio cheio de gente. Só que, naquele silêncio, eu ouvi outra coisa. Um suspiro. Do prédio. Como se as paredes tivessem expelido ar lentamente, fazendo um som abafado, quase imperceptível. Puf. Eu me arrepiei de cima a baixo. Fechei a porta devagar. Travei. E fiquei ali parada, com a mão ainda no trinco, percebendo, mesmo sem querer, que aquilo que estava incomodando não era imaginação. Era o começo. O começo de algo que ainda não tinha nome. Mas já estava acontecendo. Devagar. Bem devagar. Como se estivesse testando meus limites antes de se revelar. Eu estava tentando voltar ao normal, mesmo com aquela sensação estranha rodando pela minha cabeça como um mosquito que não vai embora. Caminhei pela sala, tentei respirar fundo. Tentei me convencer de que tudo aquilo devia ter alguma explicação simples. Um vazamento, talvez. Algum cano velho. Umidade acumulada por causa da chuva. Nada sério. Nada que justificasse aquele frio no estômago. Mas então aconteceu. Não foi aos poucos. Não foi com aviso. Foi como um soco dado num quarto escuro. Eu estava na cozinha enchendo um copo d'água quando ouvi o primeiro som. Não o plim suave que eu vinha ouvindo antes. Não o abafado das paredes. Dessa vez, foi algo seco, direto, pesado. Tassi! Parei na hora. Meu coração parou junto. O som veio do chão, lá de baixo, do subsolo. Senti a vibração antes de entender o barulho. Uma vibração fina, quase imperceptível, como se o chão estivesse estremecendo só para mim, só nos meus pés, só no meu corpo. Eu coloquei o copo na pia sem olhar. Meu braço estava duro, como se tivesse esquecido como se move. Minha respiração ficou curta, daquele jeito que quase dói puxar. E o silêncio que veio depois foi pior do que o som. Era um silêncio grande, um silêncio pesado, um silêncio que parecia observar. Dei 2 passos para trás sem perceber. Cada passo fez um eco baixinho,
como se o apartamento inteiro estivesse mais oco do que antes. E então ouvi outro barulho, outro estalo, não igual ao primeiro, menos seco, mais profundo, como metal sendo puxado para dentro de si mesmo. Tum! O chão vibrou de novo, dessa vez mais forte. Dessa vez eu senti no peito, não só nos pés. Abaixei devagar, toquei o piso com as pontas dos dedos. Estava gelado, mais gelado do que deveria estar. Um frio que parecia vir de dentro, não de fora. Tentei rir de mim mesma, mas o riso morreu antes de nascer. Minha mente tentava montar explicações e empurrar palavras para dentro da lógica. Deve ser obra. Deve ser um encanamento. Deve ser o aquecedor do prédio. Deve ser qualquer coisa. Mas nenhuma dessas frases encaixava. Nada parecia normal. Nada parecia seguro. Levantei rápido e fui até a porta. Abri só um pouquinho, só uma fresta, como se o corredor fosse me responder alguma coisa. O ar entrou pesado, molhado, frio, como se fosse um bafo vindo de um corpo enorme que estivesse dormindo lá embaixo. Eu fiquei ali, segurando a maçaneta, tentando decidir se descia, se subia, se ligava para alguém, se fingia que não tinha ouvido nada. Mas como fingir um som que você sente dentro do peito? Foi então que aconteceu o terceiro barulho. E esse eu nunca vou esquecer. Parecia um cano gigantesco estourando. Um barulho grande, rasgado, cheio. Como se alguém tivesse batido uma porta de metal com toda a força do mundo. Tum! A porta do elevador tremeu. O corredor fez eco. O chão vibrou tão forte que meu corpo balançou. Meu coração bateu tão rápido que parecia querer fugir antes de mim. Uma pergunta atravessou minha cabeça como um flash, sem pedir licença. Isso pode ser só um vazamento? A resposta veio no mesmo instante, sem palavras. Não, não podia. Não era isso. Talvez você já tenha sentido isso. Aquele segundo estranho em que o corpo entende o perigo antes da mente. Uma espécie de reconhecimento silencioso, um instinto que diz: tem alguma coisa errada, muito errada. Você já sentiu algo assim? Eu me afastei da porta como se ela estivesse quente. Meus dedos tremiam sem eu conseguir controlar. Minha visão parecia menor, como se o mundo tivesse diminuído ao redor e deixado só o barulho do meu coração no ar. Fui até a janela para tentar respirar melhor. Lá fora, a chuva tinha engrossado e tudo parecia normal. Carros passando, pessoas segurando o guarda-chuva, vida seguindo como se nada estivesse prestes a acontecer. Essa normalidade do lado de fora doeu. Era como se o mundo dissesse: só você está sentindo isso. E então, no meio desse pensamento, veio o quarto barulho. Não foi um estouro. Foi um arrasto. Como se algo pesado estivesse sendo empurrado por água. Algo grande. Algo que não deveria estar se movendo sozinho. Meu estômago afundou. Meus braços ficaram gelados. E dentro de mim, a certeza se formou de um jeito terrível. Aquilo não era pequeno. Aquilo não era simples. Aquilo não era corrigido com um balde, uma chave de fenda ou um encanador. Aquilo estava crescendo. Aquilo estava vindo. Aquilo estava subindo. E naquele instante, eu soube que o que estava acontecendo lá embaixo não era só um problema do prédio. Era um problema para mim, para todos nós. Se fosse você no meu lugar, ouvindo esses sons, sentindo o chão vibrar, percebendo o ar ficar mais pesado a cada minuto, o que você faria? Foi pouco depois daquele último barulho arrastado que eu ouvi passos na escada. Não passos normais, não aquele ritmo preguiçoso de quem está subindo sem pressa. Eram passos rápidos, pesados, quase tropeçados. Passos de alguém que não sobe por vontade. Sobe porque precisa, porque não tem escolha. No começo, eu achei que fosse algum vizinho atrasado para trabalhar, mas o ritmo não era de pressa, era de desespero. Um tac-tac-tac irregular, como se a pessoa escorregasse um pouco e se agarrasse no corrimão para não cair. Eu fiquei parada no meio da sala, sem conseguir decidir se ficava ou se abria a porta. Me aproximei devagar, com o coração batendo tão rápido que parecia acompanhar o ritmo dos passos. Quando a sombra apareceu no vão do vidro fosco da porta, eu senti meu corpo inteiro encolher. Abri, mas abri só uma frestinha. E quando vi quem era, meu estômago virou. Era o João, mas não o João que eu conhecia. Ele estava suado, com a camisa grudada no peito, mesmo o ar estando frio. A respiração dele era tão curta que parecia um cachorro correndo. O rosto dele estava vermelho, mas não de cansaço comum. Era como se ele tivesse visto algo e estivesse tentando decidir se falava ou se guardava para ele. Carolina, ele disse, segurando a lateral da porta como se precisasse dela para ficar de pé.
A voz dele saiu rachada, quase sem som. Carolina? Não, não fica aqui sozinha. Eu tentei perguntar o que estava acontecendo, mas ele levantou a mão, pedindo silêncio. O gesto foi firme e rápido. Ele olhou para o corredor, olhou para a escada, depois para mim, como alguém que precisa falar e não sabe por onde começar. E então ele disse a frase que tirou qualquer dúvida que eu ainda tinha. Tem água demais lá embaixo. A maneira como ele disse demais não era sobre quantidade. Era sobre velocidade, sobre força, sobre algo que não deveria estar acontecendo daquela forma. Demais como? Eu perguntei com a voz tremendo sem eu querer. Ele balançou a cabeça, nervoso. Rápido demais, Carolina. Rápido demais. O jeito que ele repetiu isso, parecia que ele estava falando de uma coisa viva. Uma coisa que estava crescendo, subindo. E não tem cheiro, ele acrescentou, ainda mais baixo, quase num sussurro de medo. Não tem cheiro de esgoto, nenhum. É água limpa. Água vindo de algum lugar que não devia estar vindo. Aquilo bateu em mim como um tapa invisível. Água sem cheiro. Muita água. Rápida demais. Subindo. Eu senti uma sensação estranha na boca do estômago, como se o chão tivesse desaparecido por um segundo. Porque até então, eu estava tentando empurrar tudo para a lógica. Vazamento, infiltração, encanamento velho, chuva forte. Mas ele acabou com essas explicações com 3 palavras. Água demais, rápido. E então ele disse algo que eu ainda não tinha considerado, e que me fez sentir um arrepio subir da base da coluna até o pescoço. Carolina. Eu fui olhar. Eu abri a boca, mas ele continuou, atropelando a minha tentativa de falar. A água não está escorrendo. Ela está entrando. Entrando. Não saindo. Entrando. Como se estivesse sendo empurrada para dentro da garagem por algum lugar, algum buraco, alguma força. Uma força que não deveria existir ali. Ele respirou fundo, segurou meu antebraço com a mão fria e disse: Ela está batendo nas paredes. Você está entendendo? Batendo. Eu não estava. Minha cabeça girava, tentando juntar imagens que não faziam sentido. Ele passou a mão no rosto, nervoso, e continuou. Eu escutei um estrondo, e a tampa do ralo voou. Eu vi Carolina. Ela voou como se alguém tivesse chutado de baixo para cima. A água veio atrás. Forte. Eu precisei encostar na parede. Minhas pernas ficaram moles por um instante. A imagem da tampa voando não saía da minha cabeça. Porque isso não é água vazando. Não é infiltração. Não é chuva. É força. Força demais. Força que empurra metal. O João olhou para mim como se estivesse tentando medir minha reação, tentando ver se eu estava entendendo o tamanho da coisa. Eu estava. Eu estava entendendo de um jeito que doía. Se continuar assim, ele engoliu seco. A voz falhou. Vai subir, e quando subir, ele não terminou. Ele nem precisou. Porque naquele instante, como se estivesse respondendo a ele, o prédio fez um som que parecia um gemido distante. Um "oh" abafado, profundo, pesado. E então, como um aviso final, ouvimos mais um estalo metálico. Um estalo que se espalhou pelo chão, pelas paredes, pelo ar. Dessa vez tão forte que nós dois demos um passo para trás. E naquele momento eu entendi. Sem ninguém precisar dizer. Não era mais algo estranho. Não era mais algo errado. Era um perigo. Um perigo real. Inevitável. E ele estava vindo. Rápido. Muito rápido. E nós ainda estávamos dentro do prédio quando ele começou a subir. Quando eu digo que ele começou a subir, não é jeito de falar. A gente literalmente viu o perigo chegando pelos nossos pés. Eu ainda estava na porta do meu apartamento, com o João ao meu lado, quando o prédio fez outro som estranho, como se respirasse fundo pela última vez antes de entrar em apneia. Foi um ronco, um rugido abafado vindo lá de baixo, seguido de um silêncio tão grande que eu ouvi até o sangue passando pelo meu ouvido. E então, bem na nossa frente, no meio do corredor que sempre foi seco, aconteceu. Uma gota. Só uma. Ela apareceu no cantinho onde a parede encontra o chão, lenta, tímida, brilhando na luz fraca. Desceu, escorreu, ficou parada 1 segundo. E então outra veio atrás. Depois outra. E em poucos segundos, o que era uma gotinha virou um fio fino de água. Não, 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 não. Eu sussurrei, sem conseguir piscar. João deu um passo à frente, como se quisesse checar de perto, mas parou no meio do caminho, como se estivesse com medo de chegar muito perto daquilo. Era só água, mas a forma como ela surgia, contínua, insistente,
silenciosa. Tinha algo de errado ali. De repente, mais um estalo seco veio do subsolo. Tac! Dessa vez o chão vibrou tanto que a porta do meu apartamento tremeu, fazendo um barulho de madeira velha. As luzes do teto piscaram todas ao mesmo tempo. 1, 2, 3 vezes. Na quarta, quase apagaram de vez. Eu segurei na parede porque minhas pernas fraquejaram. Meu coração parecia estar batendo na garganta, tão forte que eu senti vontade de tossir. João colocou a mão na cabeça, olhando para o teto como se pudesse enxergar os canos por dentro. Isso vai subir, Carolina. Vai subir rápido, ele disse, mais para ele mesmo do que para mim. O fio de água no canto já não era mais um fio. Era uma linha grossa, escorrendo como se alguém estivesse derramando uma garrafa invisível do outro lado da parede. A água avançava pelo piso, se espalhando devagar, mas constante, formando um desenho irregular pelo corredor. Eu recuei um passo. Senti o frio do piso chegar até meus dedos dos pés, mesmo com as meias. Ao mesmo tempo, um som mais distante começou a aparecer, por baixo de tudo, como uma segunda camada de ruído. Algo entre um trovão e um rio. Um profundo, contínuo, que parecia crescer em volume sem pressa, mas sem pausa. João, tem alguém lá embaixo? Perguntei sem pensar. Ele demorou para responder, e o silêncio entre a minha pergunta e a resposta parecia esticado demais. Se tinha, não devia mais estar, ele murmurou finalmente. Da última vez que eu olhei, a água já estava batendo no meio da canela. Eu senti o estômago embrulhar. Imaginei a garagem, as bicicletas, os carros, tudo sendo cercado por aquela água que não parava de chegar. Outra poça apareceu mais adiante, perto da porta do vizinho. Dessa vez, não nasceu do canto da parede. Nasceu debaixo da porta. Um filete transparente escorreu por baixo dela, contornando o vão como se estivesse procurando saída, se juntando à água do corredor. Meu corpo inteiro travou. Eu olhei para aquilo e, por um segundo, pensei que estava vendo coisa. Mas não. A água estava vindo de dentro do apartamento. Como assim? Perguntei quase sem voz. Os ralos, João respondeu, encarando a linha brilhante. Se a água subiu pela garagem, pelo porão, ela entra por qualquer lugar que tiver caminho. Banheiro, área de serviço, cozinha. O barulho lá embaixo aumentou de novo, como se alguém tivesse aberto uma torneira gigante. O chão vibrou mais uma vez, e dessa vez eu senti a vibração subir pelo meu corpo, bater no peito e parar na nuca. Eu comecei a respirar mais rápido. O ar parecia mais grosso. O corredor parecia menor. Uma dúvida horrível atravessou minha cabeça. E se a gente não conseguir sair a tempo? Eu não falei isso em voz alta, mas eu sei que o João pensou a mesma coisa, porque ele olhou para mim com um jeito que eu nunca tinha visto antes. Não era só medo. Era aquela expressão de quem já entendeu o tamanho do problema, mas não sabe como resolver. Ele passou a mão no rosto, respirou fundo e disse: Eu vou ter que subir avisando todo mundo. Você não fica perto do elevador, nem das escadas do fundo. Se essa água subir de vez, vai vir por ali primeiro. Eu assenti com a cabeça, mas minhas pernas pareciam de borracha. Eu queria falar que não, que ele estava exagerando, que aquilo era só uma infiltração grande, que logo alguém ia fechar um registro e tudo ia voltar ao normal. Eu queria muito acreditar nisso. Sabe quando a gente está no meio de uma situação estranha e tenta se convencer de que está exagerando, mas ao mesmo tempo cada detalhe grita que não é exagero. Eu realmente queria entender se alguém já passou por algo parecido. Essa mistura de achar que está ficando louca e ao mesmo tempo sentir no fundo que o perigo é real. Enquanto eu pensava nisso, ouvimos outra coisa. Um barulho de algo pesado caindo lá embaixo. Blá! Não era só água. Era algo sendo arrastado, batido, empurrado. Parecia uma bicicleta trombando num carro. Parecia uma caixa batendo contra uma coluna. Parecia um tipo de desordem que a gente só escuta quando alguém derruba tudo de uma vez. As luzes piscaram de novo. Dessa vez, uma delas queimou de vez, soltando um estalo e deixando uma parte do corredor na penumbra. A água no chão já estava mais espalhada. Não era profunda, mas não era mais só mancha. Era uma lâmina fina, brilhando sob o pouco de luz que restava, avançando devagar na direção da gente. Entra pro seu apartamento, Carolina, João disse, a voz mais firme, mas os olhos denunciando o pânico. Fecha as portas. Não deixa nada encostar nos ralos. Eu vou tentar subir nos outros andares. Foi aí que eu percebi outra coisa. O som do elevador. Ele costumava fazer um barulhinho familiar quando parava no andar,
uma combinação de clique e um suave. Mas agora, o que veio foi um som de esforço, um rangido pesado, como se estivesse lutando contra algo. Olhei para a porta metálica e vi uma pequena linha de água marcando a parte de baixo dela. Só uma linha, mas suficiente para fazer o coração disparar. Se esse elevador abrir... Pensei sem terminar a frase. João pareceu ler meu pensamento. Ele deu 2 passos rápidos. Se colocou entre mim e a porta do elevador, como se fosse um escudo. Se você ouvir qualquer coisa estranha, qualquer coisa mesmo, você não abre essa porta, tá me ouvindo? Eu balancei a cabeça, mas as palavras demoraram para sair. Tá. O prédio voltou a emitir aquele som profundo, de coisa cheia por dentro. E por um segundo, eu tive a sensação de que o chão ia se partir. A ameaça já não estava mais só no barulho ou na sensação. Ela estava visível, no chão molhado, no ar pesado, nas luzes morrendo uma a uma, no porteiro que sempre foi calmo e agora corria pelas escadas gritando o nome dos moradores. E eu, parada ali, com a água se aproximando dos meus pés, sentia que a qualquer minuto tudo podia desmoronar, e que não havia mais como fingir que aquilo era só um vazamento. Eu fiquei ali parada, ouvindo o eco da voz do João descendo pelas escadas enquanto ele subia gritando o nome dos moradores. A água continuava se espalhando pelo corredor, fina, insistente, como se o prédio estivesse chorando pelos cantos. Entrei de novo no apartamento, mais por instinto do que por decisão. Fechei a porta devagar, mas não tranquei. Não sei explicar por quê, mas trancar parecia definitivo demais, como se eu estivesse escolhendo ficar presa com aquilo. Fui até a janela, mas olhar para a rua só me deixava mais confusa. Lá fora, tudo seguia quase normal. Carros passando devagar por causa da chuva, gente com guarda-chuva, uma criança correndo na calçada e levando bronca da mãe. Uma vida qualquer. E eu ali, sentindo o chão vibrar sob meus pés. Foi nesse contraste, o normal lá fora e o absurdo aqui dentro, que uma lembrança me veio, do nada. Meu pai sempre dizia que água é coisa séria. Ele falava isso com um peso estranho, como se tivesse medo de alguma memória que eu nunca soube qual era. Quando eu era criança, perguntei uma vez por que ele falava assim. Ele só respondeu, porque água não pede licença. Quando você percebe, já entrou. Na época, eu ri. Achei frase de adulto assustando criança. Naquele momento, a frase virou pedra dentro de mim. Eu me afastei da janela e, sem planejar muito, abri a porta de novo. A água no corredor já estava um pouco mais avançada, relando de leve na faixa inferior da porta do vizinho. As luzes estavam ainda mais fracas, como se quisessem apagar e só não apagassem por falta de coragem. Foi aí que ouvi de novo os passos do João. Dessa vez, subindo mais devagar, pesados, arrastados. Ele apareceu no final do corredor, passando a mão no corrimão, ofegante. Quando me viu na porta, acelerou um pouco o passo, mas o rosto seguia diferente. Havia algo nos olhos dele que eu ainda não tinha percebido antes. Culpa. Você não entrou? Ele perguntou, apontando para o meu apartamento. Eu... não consegui, respondi. O barulho não para. A água não para. Eu... não consigo fingir que não está acontecendo. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Parecia escolher as palavras com cuidado demais. Olhou para o chão molhado, depois para mim, depois de novo para o chão, como se a resposta estivesse ali, escorrendo. Carolina, ele começou, respirando fundo. Eu preciso te contar uma coisa. Algo na forma como ele disse isso fez minha pele arrepiar. Não era só sobre a água. Era sobre outra coisa. Uma coisa que estava por trás da água. Não é a primeira vez que eu ouço esse som. Ele continuou, baixo. Eu franzi a testa. Como assim? Esse som, esse barulho fundo, esse jeito da água bater na estrutura. Ele fechou os olhos por um instante, como se estivesse sendo obrigado a assistir de novo um filme que ele queria esquecer. Eu já ouvi isso antes, em outro lugar, em outro prédio. Ele apoiou a mão na parede, o olhar perdido lá atrás, em algum tempo que não era mais aquele. Eu trabalhava num prédio em São Paulo anos atrás, ele disse. Era um prédio antigo, mas alguém decidiu fazer uma gambiarra para economizar. Conectaram um reservatório subterrâneo, enorme, na estrutura do prédio, sem reforçar direito. Começou assim, um som fundo, metal vibrando, água enchendo rápido demais. Ninguém deu bola. Disseram que era só caixa d'água enchendo, que eu estava impressionado. Meu peito apertou. Eu sabia, sem ele terminar, que aquilo não tinha acabado bem.
Um dia, ele continuou, a voz embargando. O reservatório estourou. Estourou por dentro. A água entrou na garagem como se fosse uma parede caindo. Teve gente que não conseguiu sair do carro. Teve gente que escorregou na escada. O som era igual a esse. Eu engoli seco. Alguém morreu? Ele me olhou como se essa fosse a pergunta mais óbvia do mundo. Morreram 3 pessoas. O corredor ficou ainda mais silencioso depois disso. O prédio, lá embaixo, parecia responder com outro ronco distante, um aviso atrasado. Eu sentei na beira do batente da porta, porque minhas pernas não seguravam mais meu peso. De repente, aquele som fundo que eu vinha ignorando ganhou rosto, ganhou passado, ganhou cadáveres. Não era só barulho, era lembrança de tragédia. Por que você não falou isso antes? Perguntei, sem conseguir disfarçar o tremor na voz. Ele demorou, respirou fundo. Olhou de novo para a água, para as paredes, para os fios do corredor, e então confessou. Por que me mandaram não falar? Eu levei uns segundos para entender. Como assim, mandaram? Ele passou a mão no rosto, nervoso. A dona Marta, a síndica. Quando eu comentei mais cedo com ela que o som estava estranho, que parecia tanque enchendo rápido, que eu tinha visto a tampa do ralo mexer, ela me cortou na hora. Disse para eu não criar pânico. As palavras dele começaram a bater em mim como ondas. Você já tinha ouvido antes? Sim. Você já tinha visto a água subindo? Sim. E ela mandou você ficar quieto? Ela disse que era só um problema de pressão no sistema, que a empresa de manutenção passou aqui semana passada e que estava tudo sob controle. Que se eu falasse com os moradores, ia dar confusão, processo, gente filmando, essas coisas. Ela me olhou bem nos olhos e falou: João, você quer perder o emprego? Minha cabeça girou. De repente, não era mais só um prédio lutando contra a água. Era gente escolhendo o silêncio. Era alguém que sabia que tinha risco e decidiu apostar que nada de grave ia acontecer, dessa vez. Eu senti um misto de raiva e medo. Raiva dela. Medo do que ainda estava por vir. Mas não tá tudo sob controle, João, eu disse, apontando para a água que continuava avançando. Olha isso, olha as paredes, olha o chão. Ele assentiu, com os olhos cheios de alguma coisa que parecia remorso. Eu sei. Eu ouvi o som 2 vezes de manhã. A primeira eu tentei me convencer de que era coisa da minha cabeça. A segunda, eu fui lá embaixo. Quando cheguei, a água já estava na altura dos meus tornozelos, vindo por um canto que nem devia existir. Como assim? Tinha um ponto da parede, atrás dos fundos da garagem, onde nunca teve infiltração. Nunca. E a água estava entrando de lá, não escorrendo do teto. Entrando, Carolina. Como se tivesse um tanque do outro lado empurrando tudo para dentro. Eu lembrei, de repente, de um comentário antigo de um vizinho. Algo sobre a construtora ter feito economia porca na fundação, de existir um antigo reservatório de alguma empresa ali perto, de terem só fechado com concreto e largado para lá. Na época, eu nem dei atenção. Era conversa de elevador. Agora, essas peças se encaixavam de um jeito assustador. Não era só a chuva. Não era só o encanamento. Era algo muito maior, muito mais antigo, muito mais grave, e que tinha sido escondido, esquecido, ignorado. João continuou, a voz cada vez mais baixa. Quando eu vi aquela água, eu lembrei de tudo do outro prédio. O som, o cheiro, a velocidade. Eu subi para avisar a dona Marta. Ela mandou eu registrar como vazamento forte na garagem, no livro. Disse que se alguém reclamasse, ia dizer que já estava resolvendo com a manutenção. Mas não chamou ninguém, não fechou nada, não evacuou ninguém. Eu senti uma lágrima quente escorrer do nada. Nem percebi que tinha começado a chorar. Ela sabia. Ela desconfiava, pelo menos. Ele corrigiu. E eu também. Eu só não tive coragem de comprar essa briga de novo. Da outra vez, lá em São Paulo, ninguém me ouviu. Só foram me dar razão depois que a água levou gente. Eu não aguentava passar por isso de novo. Então eu calei. E agora, ele não terminou a frase. Não precisava. O barulho lá embaixo ficou ainda mais alto, como se o tal tanque invisível tivesse atingido um limite. O prédio inteiro tremeu levemente, como se estivesse reclamando da pressão por dentro. A água no corredor avançou mais alguns centímetros, lambendo a sola dos sapatos do João. Eu olhei para aquilo e, pela primeira vez, não vi só água. Vi o resultado de anos de descaso, de decisões erradas, de gente que preferiu economizar em laudo técnico, em obra, em segurança.
Vi o passado do João sendo repetido na frente dele. Vi um segredo que tinha sido empurrado para baixo do concreto agora voltando, como tudo que é mal escondido volta um dia. Até aquele momento, eu tinha medo da água. Depois daquela conversa, eu passei a ter medo de gente também. Eu respirei fundo, tentando puxar o ar como se isso pudesse me dar alguma clareza. Mas o ar parecia grosso, pesado, cheio daquela umidade que grudava no rosto como um aviso. João desceu de novo as escadas, agora para o segundo andar, e eu fiquei sozinha com o som. Aquele som que parecia vir do centro da terra, um rugido abafado que subia pelas paredes e atravessava meu peito. Eu sabia que precisava fazer alguma coisa. Ficar parada não era mais opção. A água continuava avançando, milímetro por milímetro, com uma constância que assustava mais do que se ela viesse de uma vez. Alguma coisa dentro de mim dizia para correr, outra parte dizia para ajudar, e outra parte, a mais frágil, dizia para ficar onde eu estava e fingir que nada estava acontecendo. Mas quando ouvi outro estrondo, dessa vez tão forte que a lâmpada do teto estalou e apagou, eu me mexi. Não tive escolha. O corpo foi sozinho. Abri a porta totalmente e entrei no corredor. A luz fraca que restava vinha de uma das lâmpadas mais distantes, piscando como um farol morrendo. A água estava na altura do meu tornozelo. O som continuava. Aquele ronco de água sob pressão. Aquilo me empurrou para a escada, e contra todo instinto de autopreservação, eu comecei a descer. Os degraus estavam gelados, escuros, escorregadios. Cada passo fazia um splish baixo, como se eu estivesse caminhando em algo vivo. A luz do segundo andar estava apagada, deixando a escada iluminada apenas pela claridade fraca que vinha da rua através de uma janelinha alta. Quando cheguei no patamar entre o quarto e o terceiro andar, senti a vibração crescer. Foi como se alguém tivesse ligado um motor enorme lá embaixo. Eu segurava no corrimão com tanta força que meus dedos ficaram duros. "João?" Eu chamei, mas só ouvi minha voz bater na parede e voltar em pedaços. Desci mais um lance. O som ficou mais claro, mais forte, mais perto. Era água, muita água. Água batendo contra alguma coisa. Quando cheguei exatamente na metade do caminho, entre o terceiro e o segundo, eu vi. A tampa de drenagem do corredor não estava mais no lugar. Ela estava no teto. Literalmente presa no teto, como se tivesse sido lançada para cima por um jato de água. O metal estava torto, vibrando ainda. E logo abaixo dela, havia um círculo perfeito onde a água jorrava para cima como uma fonte invertida. A água saía com tanta pressão que parecia uma coluna branca atravessando o ar. O chão estava invisível. Tudo era água. Água subindo. Água empurrando. Água ganhando território. E naquele instante, naquele único segundo, eu entendi que tudo que vinha acontecendo até ali, os barulhos, as goteiras, as vibrações, tinha sido só o começo. O prédio desmontava por dentro. A água não estava entrando. Ela estava invadindo, arrombando, tomando tudo. Eu me agarrei no corrimão com as duas mãos porque uma onda repentina bateu no meu tornozelo com força suficiente para me quase derrubar. Ela tinha peso, velocidade, intenção. Meu coração disparou tanto que eu mal conseguia ouvir outra coisa além do tum-tum-tum dentro da minha cabeça. Eu precisava decidir. Agora. Voltar correndo para o meu andar? Subir e avisar os vizinhos do quarto e do quinto? Tentar ajudar o João com os outros moradores? Ou descer até o térreo e avisar quem estava perto da garagem? Cada opção tinha um risco. Cada opção parecia um caminho errado. E eu não tinha tempo. A água subiu mais alguns centímetros tão rápido que eu pisquei e perdi o momento. Ela bateu no degrau abaixo de mim com força, varrendo uma sacola de lixo abandonada no canto. A sacola rolou, bateu no corrimão, foi engolida pela correnteza que agora seguia em direção às escadas. Eu me assustei e recuei meio passo, escorregando de leve. Segurei o corrimão com toda a força que tinha e senti a madeira tremer na minha mão, como se ela mesma estivesse com medo. Foi aí que percebi que eu precisava fazer uma escolha, e ninguém ia fazer por mim. Fechei os olhos por 2 segundos, só 2, e respirei fundo. Mas não adiantou. Eu estava tremendo. Minhas costelas doíam de tanto medo. Eu pensei no João, nos vizinhos idosos do 5º andar, na mulher grávida do 3º, e pensei em mim, no meu corpo, no meu futuro, na minha vida. Eu realmente não sabia se a decisão que eu estava prestes a tomar era a certa. Me diga o que você acha nos comentários, porque até hoje eu me pergunto se eu deveria ter feito diferente. Quando abri os olhos, a água já estava no meu joelho. Eu ouvi outro estrondo, mais forte,
mais perto. E nesse exato instante eu tomei a decisão que mudaria tudo. Eu me virei. Segurei no corrimão com as 2 mãos. Puxei todo o ar que consegui. E corri para cima com todas as forças que eu ainda tinha, enquanto a água vinha atrás de mim como se fosse um animal vivo, tentando me puxar de volta para o escuro. Eu subi as escadas com uma força que eu nem sabia que tinha, sentindo cada músculo das pernas queimar como se eu estivesse correndo contra algo invisível. Mas não era invisível. Era a água. Era o som dela vindo atrás de mim, batendo nos degraus, arrastando coisas, empurrando o ar para cima. Era como fugir de um animal faminto, como correr de uma criatura feita só de movimento e força, que não podia ser parada. Quando cheguei ao meu andar, meus pés estavam encharcados, o jeans grudado na pele, e o corredor que antes tinha só uma lâmina de água, agora já tinha poças fundas, quase alcançando metade da coluna da parede. As luzes finalmente desistiram. Uma fez tic e apagou. Outra piscou 3 vezes antes de morrer. Ficamos quase no escuro, só com a luz fraca que vinha da janela do final do corredor, deixando tudo azulado e assustador. Foi nesse meio silêncio que ouvi passos. Não os da água dessa vez. Passos humanos. Pesados. Apressados. Carolina! A voz do João ecoou fraca, abafada pelo som da água correndo. Ele vinha subindo do 3º andar, segurando a lanterna do celular como quem segura a única arma que tem. Quando ele chegou perto, pude ver o desespero misturado com determinação nos olhos dele. Não era mais pânico. Era ação. Era urgência com propósito. Temos que avisar o 4º e o 5º antes que a água chegue lá, ele disse sem fôlego. Eu assenti, ainda com o peito queimando do esforço. Foi estranho. Mas naquele momento, mesmo no meio daquele caos, eu senti algo diferente dentro de mim. Clareza. Nada daquilo fazia menos medo. Nada estava menos perigoso. Mas agora eu sabia o que precisava fazer. A decisão tinha sido tomada. Não dava mais para voltar. Fomos correndo porta por porta, batendo, chamando, gritando o nome dos moradores. Algumas pessoas demoravam para abrir, pensando que era brincadeira. Outras já abriam apavoradas, sentindo a água nos pés. Uma senhora do 5º andar, Dona Lourdes, tremia tanto que precisou se apoiar no ombro do João. A água subia cada vez mais rápido. Descemos de volta para o 4º andar, e foi ali que entendemos o tamanho real da destruição. A parede perto da escada estava úmida, mas não era mais umidade leve. Ela estava estufando. A tinta formava bolhas enormes, inchadas, como se o prédio estivesse respirando pela pele. Pequenas rachaduras se formavam rápido demais. Dava para ouvir o cric-cric-cric delas se espalhando. Não pode ser só a garagem, eu murmurei, mas minha voz saiu sem força. João me olhou com uma expressão que eu nunca vou esquecer. Não é. Quando chegamos ao 3º andar, uma corrente de água veio pela escada com tanta violência que me jogou contra a parede. João me puxou pelo braço para me manter de pé. A lanterna do celular dele iluminou a água descendo os degraus, trazendo com ela objetos. Um chinelo velho, um brinquedo, um pedaço de tapete. Não era mais água. Era um rio interno. A fundação deve ter rompido, ele disse quase para si mesmo. O que quer que estivesse segurando aquele volume absurdo lá embaixo tinha cedido. A cada movimento que o prédio fazia, eu sentia no corpo. Uma vibração que subia dos pés às costelas, como se a estrutura estivesse reclamando, sofrendo, resistindo. A luz caiu completamente. Ficamos no escuro total, exceto pela lanterna do João e pelo brilho fraco da rua entrando pelas janelas. O ar tinha cheiro de parede molhada, de tinta úmida, de poeira úmida, de coisa que não devia estar ali. A água continuava subindo. Passou dos tornozelos. Passou das canelas. No 2º andar, já estava na altura do joelho. João tomou a frente, com uma coragem que não parecia possível naquele momento. A cada porta que ele batia, eu via nos olhos dele a mesma coisa. A lembrança do outro prédio, de São Paulo, o prédio que ninguém ouviu, o prédio que caiu por dentro, o prédio onde gente morreu afogada no próprio carro. Ele não ia deixar isso acontecer de novo. Era isso que dava força a ele. Quando chegamos ao 2º andar, encontramos 2 moradores tentando descer as escadas com malas de mão, como se fossem viajar. João bloqueou a passagem com o corpo. Voltem! Voltem para cima agora! A água está subindo pelo poço do elevador. Eles olharam para ele como se fosse loucura, até verem a água jorrando do último degrau. A mala caiu da mão de um deles e foi levada em segundos.
O prédio inteiro parecia um organismo doente tentando se hidratar à força. O som da água, antes distante, agora batia tão perto que parecia estar dentro do meu peito. Subimos para o 5º andar com mais moradores atrás de nós. Pessoas chorando, carregando gatos, cachorros, documentos. Uma senhora caiu na escada e eu a ajudei a levantar, sentindo o peso dela e o medo escorrendo pela mão dela como suor. A sensação era de perseguição. Não de um monstro, não de alguém, mas da água, da força dela, de como ela empurrava tudo, de como ela parecia nos seguir. Quando finalmente chegamos ao 5º andar, a água ainda não tinha subido até lá, mas já havia infiltrações na parede perto do elevador. Eu toquei a tinta e senti um calor estranho, o atrito da pressão do outro lado. Os moradores começaram a se aglomerar no corredor, nervosos, ofegantes, perguntando o que estava acontecendo. Alguns queriam descer, fugir. Outros queriam ficar. Outros só choravam. João ergueu a voz, firme pela primeira vez. Todo mundo para as escadas de emergência externas. Agora! A água tá subindo rápido. Não dá para ficar dentro. Eu senti que, naquele momento, algo mudou dentro de mim também. O medo ainda estava ali, claro, forte, pulsando. Mas eu sabia o que precisava ser feito. Sabia que não era hora de hesitar nem de duvidar. Sabia que, se eu parasse por um segundo, se eu desse espaço para o pânico, eu travaria. E travar significava morrer ali. Ajudei quem estava perto a levantar, a correr, a pegar o mínimo possível. A cada degrau que subíamos, eu ouvia a água ganhar outro lance de escada. Era como uma contagem regressiva, como um relógio marcando os segundos finais. E então, quando finalmente empurramos a porta da escada externa e sentimos o vento frio da rua, eu olhei para trás e vi a água estourar pela curva da escada interna, atingindo a parede com tanta força que respingou no teto. Foi naquele instante que eu entendi o tamanho da destruição. Não era mais uma infiltração, não era mais um problema estrutural. Era uma falha completa, uma ruptura interna. Um colapso, e nós tínhamos escapado por segundos. Depois que a porta da escada externa abriu e o vento frio bateu no meu rosto, eu senti duas coisas ao mesmo tempo: alívio e culpa. Alívio por estar viva. Culpa por saber que, por pouco, eu tinha ficado parada demais, duvidando demais, tentando racionalizar demais uma coisa que o meu corpo já tinha entendido lá atrás. A gente ficou ali, no lado de fora, embaixo da chuva fina, olhando para o prédio como quem olha para alguém querido, passando mal e sem poder fazer nada. De onde eu estava, não dava para ver a garagem, mas dava para ouvir. Era um som que eu nunca vou esquecer. A água batendo por dentro, empurrando parede, arrastando o carro, derrubando tudo. Em alguns momentos parecia trovão. Em outros parecia avalanche. De vez em quando, um estalo mais alto acontecia, e todo mundo se encolhia ao mesmo tempo, como se tivesse levado choque. Os bombeiros chegaram rápido, mas não rápido o suficiente para impedir o que já estava acontecendo lá dentro. A garagem. Bom, a garagem deixou de ser garagem. Depois, quando a gente conseguiu ver um pedaço dela pelas imagens e fotos, parecia um cenário de filme. Carros deslocados, como se alguém tivesse empurrado com a mão. Bicicletas amontoadas no teto. Caixas destruídas, ferramentas, móveis antigos, tudo misturado com lama e água escura. Parte da estrutura do subsolo cedeu. Não o prédio inteiro, mas o suficiente para ninguém conseguir usar aquela área de novo. O lugar foi interditado. Técnicos, engenheiros, laudos, reuniões, discussões. De repente, todo mundo que antes dizia que era só um vazamento forte, agora falava em risco, erro de projeto, economia indevida, responsabilidade civil. Palavras bonitas para encobrir decisões erradas. A dona Marta, a síndica, tentou se defender, dizer que não sabia da gravidade, que confiou no que a empresa de manutenção tinha falado. Mas o livro de registros tinha a anotação do João. Tinha o horário. Tinha a descrição do som. Tinha o água subindo rápido na garagem. E tinha a parte que ela mandou colocar como vazamento forte. Eu vi o olhar dela quando foi confrontada com isso. Não era só medo de processo. Era aquele tipo de vergonha que chega tarde demais, quando o estrago já está feito. O que me doía não era ver que ela podia ser responsabilizada. Era saber que ela teve chance de evitar o pior e escolheu a versão mais confortável da realidade. O João virou outro para mim naquele dia. Não só porque ele correu escada acima, avisando cada morador, mesmo com o passado pesando nas costas, mas porque ele escolheu não se calar de novo. Ele podia ter ficado quieto,
deixado tudo na mão da síndica, fingido que não tinha nada a ver com isso. Mas quando ele me segurou pelo braço e disse: "Não desce na garagem agora", ele estava colocando o corpo dele na frente de uma decisão. Por muito tempo depois, eu repeti essa frase na cabeça: "Não desce na garagem agora". Ela virou símbolo de outra coisa para mim, de todos os avisos que a gente ouve na vida e ignora. Um comentário estranho de alguém que nos quer bem. Um desconforto que a gente sente num lugar, numa relação, num trabalho. Um "não vai" que aparece do nada, e a gente chama de paranoia. Eu aprendi naquele dia que a vida nem sempre dá aviso em voz de Deus, trovão no céu, sinal piscando em neon. Às vezes, o aviso vem na voz cansada de um porteiro que já viu coisa demais. Vem numa poça de água que não deveria estar ali. Vem num som abafado que só você está ouvindo. Aprendi também que normalidade é frágil. De manhã, eu estava tomando café, vendo gente passar com guarda-chuva, respondendo e-mail chato. À tarde, eu estava correndo de um rio que nascia no lugar onde eu deixava meu carro. Não houve uma fronteira clara entre o "tá tudo bem" e o "tá tudo indo embora". Foi escorregando, pingando, rachando, até romper. Depois de tudo, eu mudei de prédio. Não porque o meu caiu, ele não caiu, mas porque eu nunca mais consegui dormir direito sabendo que, um dia, as paredes respiraram água daquele jeito. Nunca mais consegui entrar num elevador ali sem lembrar da linha fina marcando a base da porta. Minha relação com João virou outra também. Ele deixou de ser só o porteiro e virou alguém que, de certa forma, me empurrou de volta para a vida. Toda vez que a gente se encontra, ele ainda carrega aquele olhar de quem pensa se poderia ter feito mais, se poderia ter falado antes, se poderia ter gritado mais alto. Mas eu sempre lembro a ele. Se ele não tivesse falado quando falou, se não tivesse segurado meu braço, se não tivesse subido atrás dos outros, talvez eu nem estivesse aqui contando essa história. No fim das contas, o que ficou mais forte em mim foi uma coisa simples. Sinal não é exagero. Incômodo não é besteira. Medo não é fraqueza. Hoje, quando algo dentro de mim aperta sem motivo aparente, eu não descarto tão rápido. Quando alguém me olha nos olhos e diz: "Eu acho que tem alguma coisa errada", eu não respondo: "É só impressão". Eu paro. Eu escuto. Eu observo. Porque eu sei o que acontece quando a gente deixa para depois. Aquele dia me ensinou, da forma mais dura possível, que a vida é feita de pequenos avisos antes das grandes quedas. E que, às vezes, a diferença entre sair a tempo ou ser levado junto é a coragem de ouvir quem está vendo o perigo antes de você. Se você ficou comigo até aqui, se essa história fez você sentir alguma coisa, eu quero te pedir de coração: se inscreve no canal para continuar ouvindo essas histórias comigo, ativa o sininho para não perder as próximas e vem caminhar junto nesses relatos que fazem a gente pensar na própria vida. Agora tem mais 2 histórias aparecendo aí na sua tela. Clica em uma delas e continua comigo.